Olha, nem sabes o que é que eu fiz. O quê? Roubei. Roubaste? Roubei o Insta. Roubaste o Insta a quem? Roubei o Insta às sisters. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Roubei o Insta às nossas sisters. Hoje, neste mês de janeiro, neste mês de Dom Bosco, temos então connosco o Padre Diogo Almeida. Olá, Diogo. Olá, Mariana. Obrigado pelo convite e por me teres aqui. Como a Mariana disse, eu sou o Padre Diogo, sou natural de Viseu e sou salesiano e padre. Eh, Mariana, vamos se calhar falar um bocadinho, apresentar mais um pouco de onde é que eu vim, de onde é que eu vou e onde é que estou Sim. neste momento, não é? Que é sempre importante. Eu então nasci em Viseu, numa família bastante humilde, e descobri a minha vocação assim num contexto de uma aldeia, nomeadamente durante a catequese até, tá bem? O padre convidou-me uma vez para ir visitar, estava na catequese, o padre visitou-me, convidou-me para ir visitar um seminário e depois fiquei muito entusiasmado nesse passeio de catequese a esse local e depois sempre fiquei assim a perguntar-me o que é que eu queria ser no futuro. E isso foi fazendo sentido nos 15, quando tinha 15 anos. Então perguntei mais profundamente e depois, por que não experimentar? Diogo, desculpa, o que é que te entusiasmou numa visita ao seminário quando tinhas 14 ou 15 anos? Foi quando vi o espaço, vi depois também os seminaristas lá, contentes, felizes, faziam uma vida de estudantes, podemos assim dizer, está bem, como eu tinha na minha escola, mas havia ali algo que me chamava, não sei o quê, mas a alegria deles contagiou-me, em primeiro lugar. E depois também, porque não dar um sentido também à minha vida? Também me andava a questionar sobre isso e estava num momento de crise de fé, ok? Porque ir à missa, porque estar na catequese, porque muitas perguntas eu tinha e não tinha resposta e ali comecei a ver algum sentido na minha vida, ok? E depois o padre perguntou, porquê? Tu não queres experimentar, Diogo? E eu perguntei, por que não? A minha resposta foi mesmo, por que não? Ok? E a partir daí, comecei a fazer também um caminho também de descoberta, de ir respondendo a algumas perguntas que eu me ia questionando. E foi nesse momento que depois o padre João de Brito, que é um salesiano também, padre, e que somos da mesma terra, e quando ele veio de férias, falei com ele, e para fazer este percurso e dialogar com ele, e depois ele convidou-me para ir estudar o secundário aos salesianos do Porto. Ok? E então aí é que eu descobri os salesianos, porque eu não conhecia, não sabia quem eram os salesianos. Sabia que havia várias congregações no mundo, digamos assim, cá em Portugal, mas não conhecia assim os salesianos e o que é que faziam de especial. E foi o padre João de Brito que me deu um livro de Dom Bosco, a história de Dom Bosco, e aí conheci Dom Bosco e o que ele fazia, e a leitura provocou-me, e eu também poderia fazer algo deste género. Porquê? Também na minha casa, nas férias, normalmente também lá estavam os primos, os amigos. Ok, era uma casa frequentada sempre pelos amigos. Ok? E eu dava muito bem com essa experiência de estar e brincar com os mais novos ou os mais velhos. Não é? E aí também fui descobrindo e vendo que era possível a minha vocação também se passar pela vocação de salesiano, estar perto dos jovens, educar os jovens, etc. E foi nessa descoberta. Depois, quando fui para os salesianos, conheci mesmo quem eram os salesianos, não é? E uma coisa que me impressionou muito foi os salesianos mais velhos estarem sempre no pátio constantemente, ok? Mesmo pelo frio, pela chuva, estavam e conversavam connosco e isso impactou muito e disse, é isto que eu quero da minha vida. Depois, claro, há o percurso vocacional, a descoberta, ver as motivações, etc. Mas assim, o grande fascínio foi ver os salesianos ao pé dos jovens no pátio a falar, a jogar, etc. Depois, uma frase que sempre me marcou desde o primeiro momento é: basta que sejais jovens para que eu vos ame. Esta frase de Dom Essa Bosco frase. diz. Por que essa frase? Porque esta frase? Porque foi uma frase
que no início não me fez muito sentido, mas que me ficou sempre na memória. Ok? Quando li a primeira vez, esta primeira biografia de Dom Bosco, assim podemos dizer, foi uma frase que apareceu logo na introdução e não me fez muito sentido, também tinha 14, 15 anos. E agora faz todo o sentido, não é? E tento a pôr em prática, basta que sejais jovens para que eu esteja convosco, esteja próximo de vós, para que eu vos ame, não é? Da forma mais profunda, não é? Estando mais próximos destes jovens, vejo o sentido na frase porque a tento colocar em prática, ok? Sobretudo. Sobretudo até no modo em que, quando não posso estar fisicamente, rezo pelos jovens. E por isso, esta frase de Dom Bosco torna-se impactante para mim. Tendo a, tendo, Tento a colocar em prática na forma que eu sei e que eu consigo, o meu modo de ser, o meu modo de estar na vida, tento a levar para a minha vida para que seja feita, colocada em prática, digamos assim. Outra frase que gosto de Dom Bosco é amar os jovens sobre todas, sobretudo, amar os jovens para lá de tudo, não é? Muitas vezes podemos gostar de fazer muita coisa, mas aquilo que nos cria impacto e que move o nosso coração é mesmo as coisas todas que fazemos pelos jovens. E isso, para mim, é fundamental. E de modo especial, Diogo, desculpa, Diogo. Pegando só, tu agora estavas a falar do amor pelos jovens, das coisas que fazemos pelos jovens, e voltando um bocadinho atrás na tua história, tu estavas, quando foste ao seminário, partilhaste que estavas a passar por uma crise de fé, que é sim. mais que normal e natural quando somos jovens e durante toda a nossa vida. Como é que tu tentas ajudar os jovens que se chegam ao pé de ti, ou tu percebes pela tua delicadeza que se calhar estão a passar por uma crise de fé? Sim. Normalmente há duas fases, não é? Quando é de forma mais personalizada, eu percebo, dependendo também da relação que tenho com eles e do conhecimento que tenho com eles, não é? Nomeadamente aqui no Estoril, não é? São tantos e é difícil de chegar a todos, mas há aqueles a que eu conheço, percebo perfeitamente em que momento estão. Tenho o privilégio de confessar, não é? Que é um momento também muito importante, onde dá para tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas assim de modo mais pessoal, ou até mesmo no pátio. Há miúdos que têm bastante à vontade de vir ter comigo ou aqui eles têm bastante à vontade e vêm ter comigo e fazer perguntas. Porque muitas vezes, à volta dos 14, 15 anos, há muitas perguntas que se fazem, tanto rapazes como as meninas também, e, um, e eu tento responder porque estive nessa situação, não é? Que precisava de respostas e se calhar não sabia a quem perguntar, e os miúdos veem aqui, se calhar em mim e se calhar em tantos catequistas, em tantos animadores, possibilidade de responder. Diogo, estamos mesmo à porta, Padre Diogo, estamos mesmo à porta da Jornada Mundial da Juventude. Como é que tu te estás a preparar para as jornadas e como é que convidas os jovens a prepararem-se? Ok, são perguntas hiper difíceis, mas vamos lá. Então, as jornadas só participei também uma vez, também sou perito em jornadas, isto é, não fiz um pad e paper nas jornadas todas, fiz só em Madrid. É uma experiência muito, muito rica e bastante interessante. Vou começar pela segunda pergunta. Como é que eu convido os jovens também a preparar-se e depois também quase que respondo à primeira pergunta. Em primeiro lugar, ter o coração aberto a acolher tantos. Este ano as jornadas têm uma particularidade para mim, que é somos casa que acolhe, não é? Como Dom Bosco dizia, casa que acolhe, etc, etc, o resto da frase. E este ano Portugal vai ser, nomeadamente Lisboa, Setúbal e Santarém, a acolher. Então somos nós a casa que acolhe. E acolher as jornadas é acolher os jovens. Eu vejo as jornadas também como uma coisa muito salesiana. É uma atividade, utilizar uma expressão muito fora do normal, ultra salesiana. Ok? Porquê? Porque é atividade de jovens.
e então nós, salesianos, devemos estar no meio e devemos preparar da melhor forma. Como é que se pode preparar? Em primeiro lugar, preparar bem os espaços, preparar bem as nossas casas para acolher bem as pessoas, para que as pessoas se sintam verdadeiramente na própria casa delas. Em segundo, é preparar o nosso coração para viver esta experiência mesmo de coração aberto. Não ter medos. Vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Não, vamos estar com o coração aberto para sermos surpreendidos pela presença de Deus. E pela presença de Deus, nomeadamente através do Espírito Santo, sim, mas também perceber a presença de Deus nos outros. Isso é uma coisa. E descobrir Deus nos outros, que é uma coisa difícil de fazer, mas que cria muito impacto até na minha própria vivência da fé. Como é que eu me estou a preparar? Em primeiro lugar, também tendo a responsabilidade de preparar o CIM Day ou o CIM Festival dos Salesianos, aqui no Estoril, estar a preparar esse momento com carinho, com amor, com preocupação, sobretudo, e com muita alegria, não é? Que os momentos que estamos a preparar sejam verdadeiramente o dia de festa, uns dias de festa, e que os jovens que se juntarem connosco nesta festa, que seja para eles também viverem em primeiro lugar em casa e o momento de alegria e de festa ao jeito de Dom Bosco. E é assim que me estou a preparar. Outro tipo de preparação que é espiritual é ir rezando diariamente ou sistematicamente ou várias vezes por mês, sozinho, de forma pessoal, mas depois também em conjunto, através dos momentos de preparação em grupo, etc. E transmitindo sempre esta alegria, este entusiasmo que nós queremos receber bem, de forma alegre, e que as pessoas se sintam em casa e proporcionar isso a todos os peregrinos que venham até nós. Bem. Obrigada, Diogo, por partilhares a tua experiência vocacional connosco, por nos dares indicações como é que nos podemos preparar para as jornadas, para este momento tão especial que estamos prestes a viver. Obrigada pelo teu tempo. Mas não te quero mesmo deixar ir embora sem te fazer uma pergunta. Se fosse Jesus a estar aqui no meu lugar, a falar contigo, o que é que ele te perguntava? Ou o que é que ele te diria? Acho que mais que perguntava, apesar de ser uma pergunta difícil, estar sempre no lugar de Deus é estar sempre a pensar muito fora da caixa, não é? Mas perguntaria se fazia-me uma pequena interrogação, quase exame de consciência, como é que está a tua relação com ele próprio e se calhar uma segunda seria como é que tu te sentes no meio dos jovens, ok? Seria assim uma pergunta assim bastante fora da caixa, ou se calhar um bocadinho clichê, nem sei. Mas sim, fazia-me estas duas perguntas, não é? E a minha resposta é para dar respostas? Não, pois não. É como tu quiseres. Falou. Então, a segunda acho que é mais fácil, não é? Tudo aquilo que eu faço, eu responderia desse modo, não é? Tudo aquilo que eu faço que seja para os jovens e em vista dos jovens, não é? E isso para mim é aquilo que mais me marca neste momento, também em vista das jornadas, que é que ele também quererá de mim. Ele aí é que tinha que responder, não seria eu. Pois depois ele vai-nos dando pistas para nós irmos percebendo. Sim. Obrigada mais uma vez, Diogo. Continuação de um bom mês de Dom Bosco para ti e para todos aqueles que estão aqui connosco a acompanhar-nos nesta bonita conversa. E até o próximo episódio. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Porte-se bem. E obrigado por este momento.